você for pensar assim, eu tenho que saber concessivas, vocês precisam saber das conjunções e preposições, como é que eu aplico elas. Se é numa oposição, se é numa adição. E as preposições é do mesmo jeito. Lembrando que a gente liga termos, liga palavras, liga sentidos. Vocês precisam só reconhecer essas conjunções, saber que elas existem, como aplicá-las elas em um texto, tá? Em um texto, em frases, em marcar elas. Tenho lá, por exemplo, mas. Eu vou usar o mas, não mas sem o i. Para quê? É para adicionar uma ideia ou é de oposição? E o i é de adição? Depende do contexto. Mais uma vez eu lembro vocês, e vocês precisam guardar essa informação na cabecinha de vocês, que as classes gramaticais são pré-determinadas, mas não são definitivas. Isso quer dizer que elas não são fixas, tá? Que elas vão mudar, elas podem mudar a partir do contexto que elas estão inseridas, certo? Tudo bem, Rian? Tudo bem, Rayane? Sim. Beleza. Então, vamos lá, ó. Questãozinha do Enemzinho pra gente. Olha... Olha que coisa boa. Morfossintaxe. Responderam? Uhum. Sim. Qual foi o item que vocês colocaram? Eu tô Se procurando. não me engano, eu botei letra E. Coloquei letra E. Eu também Colocou botei o quê, letra E. Rayane? Letra E. Letra E. Vamos lá. Sob a ótica da morfossintaxe, morfologia e sintaxe, classe gramatical e a função sintática que desempenha dentro da oração, morfossintaxe morfológica está direcionada ao conhecimento das classes gramaticais. A sintaxe é qual é a função que ela desempenha dentro das orações, que é um grupo maior. Sob a ótica da morfossintaxe, pode-se afirmar que o sujeito é uma função substantiva. Por que é uma função substantiva? Eu botei C nessa daí. Função substantiva porque são substantivos e as palavras de valor substantivos ou substantivadas, como os pronomes, numerais, substantivos, outras palavras substantivadas, que podem atuar como núcleos dessa função nas orações da língua portuguesa. Primeiro, eu tenho que saber... Luiz Fernando, eu. Pronto. A tia não é muito bonita não, mas olha para a tia. Dá assim, não dá para assustar muito não. Eu olho para a oração e eu tenho que encontrar sujeito e predicado. Tia, mas eu tenho orações que não têm sujeito, mas eu tenho predicado, porque a oração só é determinada a partir da presença do quê? Do verbo. Do verbo. Se eu não tiver verbo, eu não tenho oração. Eu tenho uma frase. Posso ter uma frase com sentido completo? Sim, mas oração e período vai gerar em torno de um verbo. Então, primeiro sujeito é sobre quem o predicado fala, sobre quem o predicado determina a ação. O predicado, eu tenho obrigatoriamente a presença do verbo. Nas orações, as orações vão girar em torno desses verbos e a presença é imprescindível para que eu determine que eu tenho uma oração. Sendo assim, a partir de todas essas explicações, dessas retomadas de conhecimento que vocês já têm sobre sujeito, simples, composto, determinado, desinencial, sem sujeito, a gente vai responder à questão. O termo oração é entendido como uma construção com sujeito e predicado, que formam um núcleo simples. Por que o núcleo simples? Quando é que eu tenho um núcleo simples? Eu acho que, se não me engano, é quando tem, tipo, só um sujeito. Concorda, Rayane? Você fala assim, aí eu fico, meu Deus, será que é? Não, tipo, pelo que eu me lembro, tem um sujeito, aí vem, tipo, um núcleo, que eu acho que é a palavra principal. A palavra principal, muito bem. E aí eu tenho que saber, se eu tenho um simples, a palavra principal desse sujeito tem que ser somente uma. Concordam? Sim. Beleza.
Vamos lá para as nossas opções. O termo oração é entendido como uma construção com sujeito e predicado que formam um período simples, se aplica adequadamente a apenas um desses itens. Qual é? É a letra E. Botei C. Amanhã, Botei letra E, né? amanhã, tempo instável, sujeito a chuvas esparsas Nossa, no o litoral. que ia falar assim, amanhã eu corrijo. Ou Não tem que ser hoje, só tem essa aula de hoje, essa semana. Amanhã, tempo instável, sujeito a chuvas esparsas no litoral. Qual é o sujeito dessa oração? Sujeito, não tem. Tempo estável. A chuva? é, Pera, litoral. meu Deus. Onde é que está o verbo? Peraí. Espaços. Não. O que é espaços, pra falar a verdade? Esparsas é espaçadas. Tem um intervalo entre uma e outra. Não é uma chuva torrencial que cai tudo de uma vez. Ela chove um pouquinho, para, chove outro pouquinho, para. Fica Certo? alternando, então. Isso. Espaçadas é essa alternânciazinha. Chove, para, fraquinho, volta. Olha, pra mim não tem sujeito, porque isso aí fala da natureza, Eu também tô achando isso aí. Muito Natureza, bem. Ó, tempo instável, chuvas. Tá aqui, ó. Oração sem sujeito. Chuvoso, litoral. Aí eu tenho o vigia abandonou a guarita assim que cumpriu o seu período. Vigia, guarita. O passeio foi adiado para julho por não ser época de chuvas. Muito riso, Sujeito. muito riso, pouco siso. Provérbio apropriada à falta de juízo. Aí aqui eu tenho os concorrentes à vaga de carteiro submeteram-se. Ó, primeiro a gente vai fazer assim, ó. Sujeito simples e o predicado. Eu tenho aqui a oração sem sujeito. Confere? Confere. Na segunda oração eu tenho quantos verbos? Peraí, na segunda oração tem 2. 2. Abandonou. Cumpriu. E cumpriu. Aí eu tenho um período simples. Não, composto. Beleza. O passeio foi adiado para julho. Cadê o outro verbo? Foi. Foi. C. C. Tá aqui, ó. Aqui foi adiado, é uma locução, tá? Entendi a É uma locução, alguma locução coisa. verbal. Por um momento eu pensava que eu tinha errado. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu tenho aqui, ó, muito riso, pouco siso. Apropriado, a falta de juízo. Quantos verbos? Peraí. Eu tô meio 6, 7, perdido. 2. Eu sei que riso é um. Riso, Eu não sei, tipo. Não sei. Riso é riso. um, eu sei. Cis, eu não sei se é um. Não sei se é. Apropriado. Apropriar. Apropriar. Então eu já tenho 2. É simples? Não. Aí eu tenho os concorrentes, a vaga de carteiro, submeteram-se a exames. Quantos verbos? Tem só um verbo, submeter. Perfeito. Qual é a nossa questão, amores? Letra E. Acho que a de gramática foi a que eu tive mais certeza. É porque eu nem. Eu errei. Mas você entendeu Gramática agora, foi Maíra? Acertei. Eu fiquei meio confuso em, tipo, acho que na letra B, na letra C, porque as duas eram, tipo, pra mim do mesmo jeito. Aí eu fiquei, a única que era, tipo, diferente de todas era a letra E, eu marquei. tipo... Maíra, você entendeu agora, Flor? Entendi. Belezinha. Então, a gente agora vai lá pro livro
Vocês viram lá o nosso roteiro de provas. Tranquilinho, muito bonzinho, né? Não Como vou é, dizer professor, que que vai estar a sua prova? Oi? Como é que vai estar a sua Aqui é pra prova? cordiar, tem que ir em 3 minutos. Ontem eu passei o dia, eu fui dormir. Gente, sabe que horas eu fui dormir? Fui dormir hoje, 3h15 da manhã. Eu dormi 11 Nossa. horas, às vendo novela. Eu acordei. Deixa eu pegar aqui o meu Telares com vocês. Coloquei tudo aqui do meu lado agora. Eu fui dormir às 3h15 e não dormi bem porque eu estava preocupada se eu iria acordar no horário, porque meu marido não está aqui, ele viajou, então eu dependo de mim mesma. Se eu não acordar, não acordei, né? Quando eu não acordo no horário, eu boto o despertador e se por algum motivo eu não acordar, ele me chama. Só que hoje ele não está aqui, ele está viajando, então eu teria que acordar no horário. Página 183. Até agora eu estou ligadona, estou bem, né? Não estou com sono, nada. Não senti ainda, não sei mais tarde. Ainda tenho algumas coisas para fazer que eu não posso nem me dar o luxo de deitar e dormir. Página 183, verbos transitivos e os seus complementos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas nomenclaturas que talvez você diga assim, a tia nunca falou. Quando a gente fala da transitividade do verbo, a gente fala em ter um complemento ou não necessitar desse complemento. Lembram disso? Oi? Meu áudio está falhando. Já tá me escutando? Hã? Já tá me escutando? Eu estou escutando você, eu quero saber se vocês estão me escutando. Tô. Sim, obrigada. Professora, Oi. né, porque faz tempo que, tipo, acho que tinha uma reunião aí que a senhora não me tava falando, tipo, que as provas vai ter, tipo, uma questão baseada em Enem, né? As provas são todas contextualizadas, as questões. Mas assim, elas são contextualizadas, mas não todas objetivas. A prova, ela é mista, tá? Ela tem questões que são subjetivas e questões que são objetivas. Porque só não botou a prova toda de marcar igual a senhora fez da de recuperação, que era Porque a ótimo aquela prova. orientação para a prova é que ela seja realmente mista. Só a prova de recuperação é que ela. Você saiu super bem, né? Abra-se um parêntese para elogiá-lo. Você saiu muito bem. Mas aí a prova de recuperação, como a gente tinha 20 questões, era melhor que ela fosse mesmo de marcar. Agora sim, é bom? Porque você não precisa explicar a sua decisão e marcar aquela questão. É ruim? Porque ou você acerta ou você erra, não tem para onde. Quando vocês escrevem o que vocês estão pensando, o que vocês acham Eu que errei só 2 questões. foi. Aí eu tenho a possibilidade de fazer uma avaliação diferenciada, aproveitar o que você escreveu. Então, meus amores, voltem aqui para o assunto em relação a isso. Quando a gente fala de transitividade verbal, a gente fala de complemento. Obrigatoriamente, eu estou falando de um complemento. Como assim? Se o verbo, por si só, ele já se resolve, ele já acaba a sua ação verbal, ele se basta. Quando eu digo ele se basta, é que depois desse verbo, eu não preciso de nenhuma outra informação para entender o que ele está querendo me dizer. Se eu tenho o verbo assim, classificado assim, eu tenho os verbos intransitivos, que não me pedem complemento. Mas se, após a ação verbal, depois do verbo, eu preciso de um complemento para ter sentido completo na minha oração, aí eu vou ter os verbos transitivos. O que é que determina se ele é transitivo direto ou indireto? O predicado. Se eu não me engano, se não tiver predicado. Preposição! Preposição! Meu Deus, até eu sabia, só não respondi. Olha, preposição, predicado é sujeito e predicado. Não confundam com preposição. Aí ele vai dizer, ele é transitivo direto se eu tiver qualquer complemento acompanhado de outras palavras que não sejam preposições. Por que eu estou dizendo que pode ser qualquer outra palavra? Porque antes desse complemento, eu posso ter um pronome, eu posso ter um artigo. Ainda assim, esse meu verbo vai ser transitivo direto. Ele só será indireto quando tiver a presença de uma preposição antes desse complemento. Isso está claro para vocês? Sim ou não? Sim. Beleza. Aí,
Tia, onde é que entra o objeto direto e indireto? É o complemento. Esse complemento vai ser chamado de objeto direto ou indireto. E esse complemento vai ser determinado direto ou indireto também em função da preposição. Compreendem? Quando Sim. é que eu vou ter o bitransitivo? Lembrem-se aí. É quando parece que é quando não precisar, tipo assim, não tem preposição e quando o E nem outro tem. E na mesma oração tem outro, como é que eu posso falar? É verbo, eu acho. Com preposição. Tentei explicar, Complemento. mas não foi. Continua sendo complemento. E é É isso aí. justamente nessa ordem que a Rayane falou. Para que eu tenha bitransitividade verbal, ou seja, direto e indireto. Obrigatoriamente nessa ordem, tá? Eu preciso que o complemento seja diretamente, obrigatoriamente nessa ordem. Ele precisa ser direto e depois indireto para que eu tenha bitransitividade verbal. Entendidos? Se eu digo, comprei flores para Maria. Comprei flores. Botar o euzinho, né, para que vocês determinem o sujeito, para que ele não esteja lá só subentendido ou desinicial. Desinicial é quando eu tenho a determinação através da finalização do verbo, né? Então, se eu digo comprei, quem é o sujeito? Eu. Eu comprei. Comprei o quê? Comprei o quê? eu comprei, não tem nada. Comprou, ninguém sabe. Se eu digo assim, ó, eu comprei, o que é que você pergunta? Comprou o quê? Comprou o quê? O que Comprou o comprou? quê? Comprei flores. Mas lá no resto da oração, porque a gente vai fazer a análise pelo contexto. Lá no resto da oração tem assim, ó. Eu comprei flores para Maria. Aí vocês falam, comprou flores para quem? É, exatamente, para Maria. Para Maria. Então eu tenho verbo transitivo, direto e indireto. Portanto, eu tenho a bitransitividade verbal. Entre comprar flores, comprar. Entre comprar flores, eu não tenho Preposição. não tenho preposição, então é direto. Muito bem, Rian. Aí eu vou lá para Maria, para preposicionado, aí eu já tenho indireto. Então, Maria é o objeto indireto. Flores é objeto direto. Entendidos? Entendi. Joinha, gente. Maíla, você está muito caladinha, minha flor. Professora, Oi. sinceramente, porque eu tinha saído daqui, é que eu ia perguntar pra você. Então, bitransitivo é quando tem, tipo, você pode ter mais de uma pergunta pro verbo, é? É quando eu tenho esse verbo, não é só em relação à pergunta, Rian, é o pedido de complemento. Nesse verbo, deixa eu ver aqui se tem qual é o exercício que a gente pode ver aqui. Só um minutinho. Para eu poder te falar sobre transitivo, bitransitivo. Deixa eu ver. Ele vai ser o seguinte. Os verbos, quando eu faço análise de uma oração, eu tenho dentro de um contexto uma mensagem. Dentro dessa mensagem, eu vou fazer análise se o verbo pede ou não pede complemento. Em alguns exemplos, Ian, ele vai pedir, em outros não. E às vezes ele vai pedir um complemento dentro daquele contexto e ainda tem um complemento do complemento, digamos assim, certo? Certo. Eu posso dizer assim, ó, eu saí hoje. Pronto, eu saí hoje. Saí hoje. É um objeto direto ou indireto? O meu verbo é transitivo direto ou indireto? Sair. Nesse caso, eu saí hoje. Direto. Como? Direto. Direto. Por que ele é direto? Porque, se eu não me engano, tem a presença de preposição. Exatamente. Não tem a presença de preposição. Mas eu digo assim, Rian, eu saí de casa hoje de carro. Agora,
O sair, ele é transitivo direto, indireto ou bitransitivo? Eu acho que é bitransitivo. Eu acho que é bitransitivo. Bitransitivo, porque eu vou dizer assim, ó. Eu saí Sair de casa. hoje de Hoje de carro. casa. Pois é. Entendeu agora, Rian? Entendi. Beleza. Então, a gente vai direto para as questões. Se estiver falando sobre objeto direto ou objeto indireto, é o complemento do verbo, tá? São os nomes dados. Isso são chamados de verbos integrantes da oração. Entendidos? Entendi. Sim. Vamos lá. Eu coloquei para vocês a página 183 a 185. Confere. Confere. Vamos direto às questões, porque a gente já viu a parte conceitual completinho, com exemplos também. Então, a gente precisa ir para as atividades lá na página 185. Verbos e complementos. Leia a tira a seguir. Finalmente, as crianças dormiram. Você recebeu o livro, né, Fernando? Vai, Luiz Fernando. Sim, senhora, tia, recebi o livro. Tô Luiz Eduardo, você tá aí, meu bem? Tá me ouvindo direitinho? É o que eu tô dizendo. Isso, Vamos eu tô aqui. aumentando na página. Ela tá perguntando se eu não aqui. Leia a tira a seguir. Na página 185. É o 25, né, mãe? Finalmente, as crianças dormiram. Como é bom ser criança. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Essa é a tirinha que tem aí do Gonzales. O recurso de linguagem foi utilizado para produzir o efeito de humor na tira, sim ou não? Aliás, que recurso de linguagem foi usado? Já vimos, né, os recursos de linguagem? Qual foi a resposta dada? Rayane, eu não te mandei isso aqui, né? Eu creio que não. Me Tô lembra. aqui. Tá aqui, ó. Que recurso de linguagem foi utilizado para produzir o efeito de humor na tira? Olha a cara da mãe, gente. Tipo, a cara de alívio da mãe por as crianças ter dormido. Olha a cara de empolgação dessa mãe. O efeito de humor é provocado por um recurso de linguagem visual. A expressão de alívio da mãe, manifestada no primeiro quadrinho, em contraste com a sua expressão de cansaço no último. No primeiro ela está aliviada e no último ela coloca cara de cansada, né? Cansada. Aliada à mudança de comportamento dos filhos como consequência imediata ao comentário do outro personagem no segundo quadrinho. Depois, a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Vocês têm tempo para brincar? Vocês brincam? Professora, ontem eu joguei bola. Eu não brinco desde criancinha. Eu não sou de brincar desde criancinha. Não, A minha mãe fica falando que eu não sou normal. Professora, ontem eu joguei bola. Olha, ó, ele jogou bola. eu jogo bola também, mas antes, muito antes da quarentena, assim, bem Eu antes. joguei semana passada, sexta-feira. Eu fui na casa de uma amiga, eu brinquei com ela. Queimada, essas coisas. Aproveitem, assim, eu sei que hoje em dia a gente está com muita demanda de atividades, né? Mas aproveitem para tirar. Eu faço isso. Muitas vezes, quando eu invento de fazer isso, de não fazer nada, porque o meu brincar é não fazer nada, é assistir um filme, é ficar preguiçando. Eu também gosto disso aí. Mas aí, depois, eu vou acumulando. Aí, quando eu me dou conta, tô ferrada. Na segunda questão, rapidinho. No segundo quadrinho da tira, os filhotes despertam imediatamente ao ouvir determinado verbo. Responda. Que verbo é esse? Brincar. Brincar. Óbvio, brincar. Quem não quer brincar? Criança, eu tô falando das crianças lá, né? Porque eu tô vendo aqui que vocês... É outra era, gente. É outras tecnologias, são outras distrações. Então, que verbo é esse? Brincar. Brincar.
Na forma como foi empregado, esse verbo necessita de complemento? Aí a gente volta para a tirinha. Brincar. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Precisa de um complemento? Acho que não, não. Depois do verbo brincar, depois da ação verbal, eu tenho mais algum complemento dentro desse contexto? Não. Então, aí eu tenho um verbo o quê? Transitivo ou intransitivo? Intransitivo? Intransitivo. Quando ele não perde nenhum complemento. Ele, por si só, tem todo o sentido da carga que eu preciso ter da ação verbal. Entendidos? Entendi. Beleza. Sim. A letra C. Na frase, as crianças estão brincando de pega-pega. O verbo destacado pode ser classificado da mesma forma que o verbo brincar na frase do segundo quadrinho? Explique. Na frase, as crianças estão brincando de pega-pega. Brincando de pega-pega. O verbo destacado, brincando, poderia ser classificado da mesma forma que o verbo brincar, que a gente leu na outra frase lá, na frase do segundo quadrinho? Sim ou não? Acho que não, porque Por quê, Maíra? é o verbo transitivo indireto, porque ele tem um complemento. Ele tem o complemento. E esse complemento está acompanhado... Meu Deus, acertei alguma coisa. Ah, E esse complemento está acompanhado de preposição ou não, Maírla? Sim. De, pega, pega. O de é uma preposição. Então, a resposta é não. Ele não pode ser classificado do mesmo jeito que a frase anterior, do segundo quadrinho. Nessa frase, o verbo brincar é transitivo e indireto, pois tem um complemento. Qual é o complemento? De, pega, pega. Ligado a ele por preposição. Brincar de alguma coisa. Entendidos? Respondidos e acertados? Sim. Beleza. Letra D. Releia as frases a seguir. Observe. Minha gente, nossa aula já vai acabar. Eu acho que essas aulas estão diminuindo o tempo. Meu Deus. 10 minutos. Misericórdia. Releia as frases a seguir. eu Observe. disse que a aula de gramática passa rápido. Minha gente é muito ligeiro. Acabei de ver aqui. Releia as frases a seguir. Observe como os verbos são empregados nestas construções. Finalmente, as crianças dormiram. Depois a gente cresce. As formas verbais dormiram e cresce estão acompanhadas de complemento? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Não tenho certeza. Estão acompanhadas de complemento. Depois do verbo, eu tenho mais algum complemento? Sim. Tenho. Tem. Onde? É o de, né? Não. Olha bem para a frase. Acho que não. Finalmente, as crianças dormiram. Não. Depois da ação verbal, eu tenho algum complemento? Tem. Não, dormir. Dormir é o verbo, né? Dormir. Dormiram é um verbo. É. Olha. E depois Aí, do verbo, finalmente as Fernanda, crianças eu tenho algum dormiram. Aí não tem complemento? mais nada. Não. Não tenho. E depois de cresce, eu tenho algum complemento? Olha para a frase, Luiz Fernando, olha para o livro. Sim. O que é que eu tenho depois de cresce, Rian? Eu também quero saber. Tem cresce e depois não tem mais tempo de brincar. Ó, as formas verbais dormiram e cresce estão acompanhadas de complemento? Como são classificados esses verbos? Finalmente, as crianças dormiram. Vamos voltar lá para a frase. Lá para o quadrinho. Finalmente, as crianças dormiram. E o outro? Depois, a gente cresce. Aí ele pergunta o seguinte. As formas verbais dormiram e cresce estão acompanhadas de complemento? Não. Depois da ação verbal, eu não tenho nenhum complemento. Depois da ação verbal, eu não tenho nada nesse contexto, porque eu posso colocar assim, ó. Finalmente, as crianças dormiram de pijama.
Se eu tiver o de pijama, o de ele vai pedir um complemento, não vai? Ele traz um complemento com ele acompanhado de preposição. Nesse caso, esses verbos não exigem complemento dentro dessas frases. Se eles não exigem complementos, eles são verbos transitivos ou intransitivos? Intransitivos? Intransitivos. Intransitivos, tá? Verbos que não pedem complemento, mas isso tudo analisado dentro do contexto, não é solto, não. Ah, tia, mas o verbo dormir não pede complemento. Depende de qual oração que ele está lá colocado, viu? Terceira, leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda as questões. Piada de monstro. É proibido contar piada de monstro. Ah, que idiota! Não percebe que a gente já está no meio de uma piada de monstro? Aí ele pega o quadrinho lá e apaga, né? Onde tem a mensagem. É proibido rir de piada de monstro. Onde tinha escrito é proibido contar piada de monstro, ele apaga e coloca a informação. É proibido rir de piada de monstro. A piada é um gênero que tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade? Qual é a intenção que a gente tem? Fazer rir? Fazer rir. É a intenção que a gente tem quando a gente conta a piada para outra pessoa. Só que tem gente que não sabe contar piada e tem piada que realmente é sem graça, né? Então, a letra A está respondida. A finalidade é fazer rir. Na letra B, contradição, contradição é uma incoerência ou uma atitude oposta ao que seria mais lógico em uma situação. Qual é a contradição que produz humor nessa tira? Olha no segundo quadrinho, quando ele diz assim, ó, é proibido... Proibir o riso, a gente proibir a gente rir. É proibido rir de piada, de uma piada. Se a finalidade de contar a piada é fazer rir, como é que eu vou proibir o riso na piada? Essa é a contradição, tá? Entendi. Entendido? Entendi. Sim. Letra C. O personagem troca na placa o verbo contar pelo verbo rir. Essa troca altera a estrutura da oração? Sim ou não? Bora lá. Aqui eu quero ver se vocês entenderam a transitividade do verbo. Quem conta, conta alguma coisa. Olha o que tem lá, ó. É proibido contar piada. Se eu tivesse só até aí, proibido contar piada. Esse contar seria transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Transitivo. E o piada é o quê, gente? Não é o complemento, não? Então, no caso... Olha, atenção. Mais uma vez aqui para mim, lindo, né? Na minha tela O aqui. professor daqui a pouco vai meter o computador na nossa cabeça. Eu só quero que vocês entendam que o intransitivo, ele não tem nenhum complemento. Ele não precisa de um complemento. Mas se eu tenho proibido rir, aliás, proibido contar piada, depois de contar, que é a ação verbal, eu tenho piada, que é o complemento. Se eu tenho o complemento, eu não tenho intransitivo, eu tenho transitivo. Aí eu vou ter que determinar se é transitivo direto ou indireto a partir da presença da preposição. Primeiro, o intransitivo não tem complemento, não precisa, não necessita. Mas nesse caso, nesse contexto, ele tem um complemento. Quando ele diz é proibido contar piada, a piada é o objeto direto, é o complemento do verbo contar. Eu compreendo. Transitivo direto? Ele é transitivo direto por quê, Luiz Fernando? Não, tô perguntando. É transitivo direto? Ele é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Por causa que tem complemento? Ele pede um complemento, porém esse complemento não é preposicionado. Entendido? Entre Entendi. contar e piada, eu tenho uma preposição?
Não. Agora, Não. quando ele faz a troca de contar por rir, olha lá o quadrinho, ó. Quem ri, ri de alguma coisa. Esse de, quando ele coloca aqui, ó, é proibido rir de piada. Aí eu tenho o verbo transitivo indireto, porque o seu complemento está acompanhado de uma preposição de. Entenderam? Entendemos. Gente, eu posso parecer exaltada, mas eu não estou estressada, não. Então, eu falo alto assim mesmo. E eu só quero que vocês entendam, tá? E já é, meu Deus do céu, Raio 942. Meu Deus, Entenderam já? isso? Quando é que Sim. ele é transitivo, quando é que ele é transitivo direto ou indireto, ou quando ele é bitransitivo, eu preciso ter essa ordem de transitividade. Primeiro direto, depois indireto. Certo? Luiz Fernando está conversando com quem? Então, vamos lá. Ó. Qual é a diferença entre as duas formas verbais quanto à transitividade? Contar piada. Transitivo direto ou indireto? Contar piada. Contar piada. Direto ou direto? Direto. Direto, porque o complemento não tem preposição. Agora, rir de. Direto ou indireto? É indireto. indireto. Presença da preposição entre o verbo e o seu complemento. Meus amores, boa prova. Qualquer coisa, estejam à vontade. Luiz Fernando, se você precisar falar comigo, você repete várias vezes, tá? Tá. Tem um probleminha aqui que não processa rápido, eu esqueço. Viu? Os demais, tchau, fiquem à vontade, mais. Pra pegar, tá com a rede dentro. Beijo. Beijo. Boa prova. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Sei.